Tá, pois não. Aliás, houve uma das perguntas que foi feita para o Manfredo, eu estou com a impressão, por que o Brasil não tem prêmio Nobel? Aliás, se você fizer, eu tenho uma forma articuladíssima que nós almoçamos há 2 dias atrás. Ele me contou, grandes mestres e grandes colegas. Pois não, então, me dá uma ideia do start. Pois não, então, gravando. Gravando, olhando para mim, por favor. Certo. Bom, meu nome é Yehuda David Goldman Vel-Leibman. Nasci na Polônia, 1932. Cheguei no Brasil com a minha mãe, meu pai havia chegado antes, em 1936. Bom, fiz toda a série de cursos e a ideia era fazer engenharia e no colegial eu tive a felicidade de ter 2 colegas excelentes. Um, o Ernest Hamburger e o outro, Moisés Nussensweig. Nós estudamos juntos, fizemos o colegial. A minha ideia de fazer engenharia foi o que prevaleceu. Eu fiz o vestibular, o meu colega Ernest e o Moisés já estavam fixados em física e eu acabei descobrindo que física existia pouco depois. Então, em 1952, eu havia ingressado na Politécnica em 1951, 1952, fiz o vestibular também para o Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Bom, fui aluno, concluí o curso, foi realmente excelente. O departamento havia sido fundado anteriormente, em 1934, pelo Gleb Vatagin. Quer dizer, o Gleb Vatagin havia saído de Turim, numa Itália que começava a ficar complicada, aliás, já estava complicada há uns 12 anos, mas a época que ele chegou diretamente para o Instituto de Física. Agora, era uma época, sob o ponto de vista da Europa, complicadíssima. Quer dizer, 1933, tivemos a ascensão do Hitler ao poder e havia, eu diria que provavelmente algumas centenas de pessoas de extremo bom nível na Alemanha que estavam perdendo os empregos, quando não, eventualmente, mandados diretamente para campos de concentração que começaram a funcionar quase que no início do período nazista. Eu vou só citar 2 nomes emblemáticos, que eu chamaria a geração 1900, que acabaram indo para os Estados Unidos, aliás, não de uma forma muito fácil. Um foi o Hans Bethe, que foi um luminar da física americana, outro, Eduard Teller. Eu estou citando 2, quer dizer, a quantidade que foram para os Estados Unidos era muito grande. Havia uma enorme quantidade de professores jovens de extremo bom nível na Alemanha que, obviamente, ficariam muito contentes em poder sair. Pelo que eu estou informado, digamos, mais ou menos rapidamente, houve uma tentativa do Anísio Teixeira, grande educador, com atuação no Rio de Janeiro, e outro, o Teodoro Ramos, que era professor catedrático da Escola Politécnica. Aliás, o Teodoro Ramos foi fundamental em trazer Gleb Vatagin para o Brasil. Bom, de qualquer maneira, comecei a trabalhar em física, primeiro como aluno em iniciação científica,
Naquela época, nós acabávamos tendo à disposição, que ficava lá numa espécie de torrezinha da Rua Maria Antônia, toda uma série de instrumentos, aliás, construídos pelo Marcelo Damy de Souza Santos, que, aliás, tem um papel muito importante na física experimental brasileira. E foram meus orientadores, na época, o professor Jean Meyer, que acabou, pouco depois de 55, 56, acabou indo para a França, e André Vatagin, que era o filho do André Vatagin, que acabou indo para Pisa, na Itália. Quando ainda estudante, eu tive uma oportunidade que eu chamo a grande aventura na física, mas na verdade foi uma aventura real, porque era uma câmara de Wilson que o César Lattes, que fazia suas pesquisas em Chacautaia, pretendia utilizar para a radiação cósmica. E a câmara de Wilson precisava ser levada para Chacautaia. Era o ano 1955, começo do ano, e o professor André Vatagin, ele propôs transportar a câmara e começar a fazer experiências lá. Bom, 1955, comunicações eram ainda piores do que hoje no Brasil, e havia necessidade de transportar a câmara, como era um instrumental construído de muitos caixotes, o transporte era ferroviário, nós íamos descendo de cidade em cidade, onde havia os entroncamentos ferroviários, para despachar. Quer dizer, a coisa correu mais ou menos bem dentro do Brasil até chegar a Corumbá, que era o começo da ferrovia, que aliás era chamada, e o nome não era brincadeira, era chamada Ferrovia da Morte. Ligava Corumbá com Santa Cruz de la Sierra. Conseguimos um lugar no trem para o equipamento, fomos de avião, esperamos o equipamento em Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra não havia ligação ferroviária de espécie alguma, havia uma estrada que, na verdade, sequer estava completamente pronta. E tinha que chegar de Santa Cruz de la Sierra a Cochabamba. Cochabamba existia ligação com La Paz. Bom, então achamos um caminhão que se dispôs a fazer, e ele logo avisou que a estrada, além de ser muito perigosa em termos rodoviários, era muito perigosa também porque havia guerrilheiros agindo na região. Bom, achamos que não havia nenhum problema. Transporte de material científico, guerrilheiros, com certeza não iriam se interessar. Mas, mais ou menos na metade do caminho, fomos interceptados por uma coluna guerrilheira que tinha absoluta certeza que eram armas para o governo. Bom, paramos, começamos a negociação, eles queriam abrir os caixotes. Eles não acreditavam que era a Câmara de Wilson. O chefe da coluna, felizmente, era um estudante de engenharia da Universidade de San Andrés. Ele entendeu que podia ser, mas ele não queria tomar a responsabilidade de nos liberar. Ele disse, não, tenho que me comunicar com o comandante do setor. E lá foi uma patrulha a cavalo encontrar. O comandante do setor achou que era mesmo material científico e nos deu uma carta que permitiria, se encontrássemos outra coluna,
passar, chegamos a Cochabamba, conseguimos mandar o equipamento. Cochabamba a La Paz foi muito fácil, o equipamento chegou e havia aí a necessidade de chegar o equipamento em Chacaltaya. Bom, o equipamento chegou em Chacaltaya, só que levou tanto tempo que eu tinha o início das aulas para voltar. Então, acabei lá esperando o avião de volta, consegui voltar, perdi algum tempo de aula. Bom, em 1955 me formei. Era uma ocasião relativamente difícil de contratação. Então, fiquei aguardando algum tempo, mas como era extremamente difícil, eu comecei a trabalhar em eletrônica em empresas. Sim, pois não? Estavam em Chacaltaya, o Fernando Souza Barros? Sim, aliás, em Chacaltaya, na verdade, tínhamos algumas pessoas muito interessantes em Chacaltaya. Estava o Hugo Camerini, que, aliás, tem uma história. Estava o Fernando Souza Barros, que era aprendiz na época, o Klaus Taus, que já estava lá, que acabou ficando bastante tempo lá. E, todos eles acabaram tendo uma história dentro da física. O Hugo Camerini acabou depois indo para os Estados Unidos, lá ficou, fez trabalhos assim bastante importantes. O Fernando Souza Barros ficou algum tempo em Pittsburgh, encontrando até o Ernesto, você estava lá na ocasião, e depois acabou voltando para o Brasil. Mas eu acabei ficando, até 1959 eu fiquei. O Betatron já existia, foi uma proeza enorme do Marcelo Damy de Souza Santos. Paralelamente havia uma máquina também que era o Van de Graaff, que estava sendo montado pelo professor Sala. E o Goldenberg estava voltando do Canadá. Ele havia trabalhado numa máquina nuclear, que era um Betatron, que estava situado em Saskatoon, na província de Saskatchewan, que é o lugar que, de acordo com a descrição de um colaborador meu que depois esteve lá, no inverno não dá para sair de casa porque a temperatura é sempre 30 graus abaixo de zero, e no verão não dá para sair de casa porque está cheio de mosquitos. Mas o Goldenberg conseguiu fazer uma bela carreira lá, veio com bastante prestígio. E ele estava procurando construir uma equipe. Nessa ocasião, o Giorgio Moscati, que tinha feito o curso de engenharia na Politécnica, embora ele tenha entrado um pouco depois, e o curso de física, quer dizer, acabamos fazendo juntos e, na verdade, chegamos a estar colaborando juntos. Então, nessa ocasião, o Goldenberg estava procurando mais alguém para a equipe, eu acabei sendo convidado. Então, eu tinha um emprego excelente, larguei. A minha esposa ficou se lamentando, dizendo, você está ganhando bem, como é que você vai ganhar? Eu falei, olha, com o que eu passo a ganhar, dá para vivermos, eu gosto de fazer isso. Agora, eu devo mencionar que eu havia mencionado a oportunidade perdida pelo Brasil, exatamente na época da ascensão do nazismo, que havia centenas de jovens de alto nível que, aliás, na verdade, queriam empregos, estavam precisando de empregos desesperadamente para poder deixar a Alemanha. E
Houve outro período que, na verdade, também havia uma disponibilidade de professores de bom nível, que foi o período McCarthy dos Estados Unidos. Aliás, no período McCarthy dos Estados Unidos, nós acabamos recebendo aqui, que ficou um bom tempo, o David Bohm, quer dizer, um expoente da física, realmente, já na época era autor de toda uma série de trabalhos de uma enorme importância, e o Philip Bartlett Smith. Então, o David Bohm acabou vindo para cá por interferência do Mario Schemberg, que tinha um enorme prestígio, e conseguiu trazer o David Bohm para cá. E o Philip Bartlett Smith tinha sido um conhecimento do professor Sala que o trouxe. Aliás, para minha subsistência, enquanto eu aguardava algum lugar da física, o Philip Bartlett Smith foi extremamente fundamental, porque eu aprendi uma quantidade de conhecimento essencial de eletrônica com ele, que além de ser um físico nuclear experimental de extremo bom nível, ele era um eletrônico com um conhecimento notável. Então, eu sobrevivi como engenheiro durante, vamos dizer, 3 anos, à custa dos ensinamentos e das discussões que eu tinha tido com o Philip Bartlett Smith, enquanto aluno. Seria interessante você falar da sua experiência como engenheiro eletrônico na IBRAP, né? IBRAP. Que era um braço da Philips. Não, era a Philips propriamente. E, aliás, à custa do que eu tinha aprendido, quer dizer, da forma de raciocinar com o Philip Smith, é que eu consegui resolver toda uma série de problemas de ordem assim, muito importantes da IBRAP. Que a IBRAP era uma ocasião que ninguém sabia nada no Brasil em termos de tecnologia. Nem vou falar tecnologia sofisticada, era uma eletrônica quase que básica. E eles tinham uma fábrica de válvulas que, vez por outra, parava, que eles não sabiam o que estava acontecendo. Então, eu aprendi a raciocinar em eletrônica exatamente com o Philip Smith, que, aliás, depois acabou indo para a Holanda e não regressou mais para o Brasil. Bom, aí comecei a trabalhar, basicamente, a determinada altura dos acontecimentos, começou a ficar claro que só ficar no Brasil poderia não ser muito... não corresponderia a aprender muita coisa na parte que eu estava fazendo de física nuclear. Professor, quem fazia parte do grupo formado? Quem fazia parte do grupo formado pelo professor José, pelo Goldenberg, junto com o senhor? Tá, tinha o Eli Silva, que era, digamos assim, a pessoa mais sênior depois do Goldenberg, fazendo parte do grupo. O professor Marcelo Dami de Souza Santos já estava em outra esfera. Ele tinha construído, que aliás é importante, não só na física como na engenharia brasileira, ele construiu o reator nuclear, que aliás até agora ainda existe, mas o Dami não fazia parte. E fazendo parte do grupo, tinha o professor Giorgio Moscati, que tinha chegado pouco antes de mim. O professor Ernest Hamburger, numa certa altura, estava colaborando. Tinha o Moreira também, né? Tá, não, então, Moreira entrou pouco depois, José Roberto Moreira,
que aliás ele tinha sido formado como engenheiro, mas ele estava procurando um lugar de física. Aliás, trabalhou bastante tempo comigo e como colaboradores mais jovens, primeiro como estudantes de iniciação científica, tinha o João André Guilhomon, falecido, aliás, recentemente, e o Yamato Miao. Aliás, esses dois, muito característico, porque eles tomavam o trabalho de tal forma a sério que dormiam no laboratório. Aliás, diga-se de passagem que dormir no laboratório não era nenhuma novidade, que era uma época que era muito difícil ir para casa. As comunicações eram bastante difíceis. Mas vocês já tinham saído da Maria Antônia, já tinham vindo para cá? Não, então, a vinda para cá, a física já estava funcionando para cá. A Maria Antônia, a legendária Maria Antônia, mudou para cá, na verdade, praticamente depois do AI-5, que foi a ocasião que havia considerações, vamos dizer, dos intelectuais do golpe, de que era muito perigoso ter tantas pessoas reunidas num único lugar. Então foi a época que foram formados os institutos. Quer dizer, a Universidade de São Paulo, que existe desde 1934, ela acabou tendo a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a original da Maria Antônia, desdobrada em todo um conjunto de institutos. Bom, foi uma ocasião, digamos, de certa forma, vamos chamar de relativamente difícil, por causa de toda uma série de percalços que não foi só a Universidade de São Paulo que sofreu, mas toda uma série de instituições do povo brasileiro, e o próprio povo brasileiro. Foi um período relativamente difícil e acabou correspondendo, digamos assim, inclusive uma prisão por um período, acho que da ordem do mês, de alguém como o professor Mário Schemberg. Ele acabou preso mais de um mês em condições relativamente difíceis. O professor José Leite Lopes, que estava no Rio de Janeiro, acabou tendo que se exilar, vamos chamar por razões de saúde, e houve toda uma porção de pessoas que acabaram sendo afastadas. De certa forma, digamos assim, o que poderia ser chamado pessoal menor acabou sendo deixado em paz até certa altura, mas isso não foi o que ocorreu com o professor Ernest Hamburger e a professora Amélia Hamburger, que, vamos chamar, tiveram problemas de ordem maior com a repressão. Bom, felizmente sobreviveram, mas não foi um período que dá para classificar como muito venturoso na história política do Brasil. Houve uma determinada época que eu fazia a conta de quanto tempo desde o nascimento eu vivi sob ditaduras. Eu acabei descobrindo que, não agora, mas a certa altura, mais de metade da minha vida era sob ditaduras. Aliás, quando saímos da Polônia,
era uma ditadura, aliás, dessas altamente totalitária. E chegamos no Brasil, ditadura do Getúlio Vargas. Felizmente, o meu pai pôde ser admitido porque ele já tinha um parente, que era um primo distante, que estava relativamente bem de vida, que cuidou dos papéis. Bom, de qualquer maneira, o fato é que sobrevivemos à ditadura, mas Teve que ver com a sua opção por engenharia? Desculpe? O seu pai teve que ver com a sua opção por engenharia? Não. Meu pai era um modelista de casacos de senhoras. Ele, aliás, a custa dele ser modelista de casaco de senhoras, é que ele conseguiu, apesar de não falar português, sobreviver no Brasil durante algum tempo. Porque ele era um modelista muito hábil. O senhor fala durante algum tempo, porque depois ele voltou? Não, era absolutamente impossível. Aliás, a família que ficou na Polônia desapareceu na totalidade. Não houve sobreviventes. Aliás, houve uma sobrevivente que foi uma tia que, quando a Alemanha invadiu a Polônia, ela fugiu para a União Soviética. Ela e o marido. O marido acabou, logo depois das hostilidades com a União Soviética, ele acabou se alistando como voluntário no exército da União Soviética e ele morreu no cerco de Kiev. Então, a tia sobrevivente continuou morando lá. Aliás, ela sobreviveu à guerra, foi a única sobrevivente da família. Quer dizer, ela tentou descobrir o que havia com a família quando ela pôde voltar para a Polônia e acabou descobrindo que ninguém tinha sobrevivido. Era a irmã da minha mãe. Bom, de qualquer maneira, então, passando de assuntos familiares para histórico em física, em 1971, eu acabei sendo convidado para trabalhar na Faculté de Sciences de Orsay, que os franceses chamam Synchro, que era um synchrocyclotron, que era uma máquina de prótons excelente. Comecei a fazer física nuclear lá e, na ocasião, nós ativávamos as amostras ou na máquina de Orsay, que, aliás, não era muito apropriada, mas a maior parte das ativações nós acabávamos fazendo no CERN, que tinha um excelente separador isotópico. Então, fizemos excelentes trabalhos de física nuclear lá. E então foi a ocasião que eu acabei viajando algumas vezes para o CERN, mas para fazer física nuclear de baixa energia, numa época que a física nuclear que estava assim mais na moda era a física nuclear de altas energias. Trabalhei, aliás, extremamente feliz com a produção e, a certa altura, eu acabei usando algo que eu poderia chamar uma espécie de ponte aérea, que eu vinha para o Brasil, voltava para a França, vinha para o Brasil, voltava para a França. E eu estava extremamente bem na equipe, aí o chefe da equipe resolveu que tinha que fazer um separador isotópico lá em Orsay. Quer dizer, um separador de isótopos radioativos. Aí eu comentei
Bom, nós vamos ter que, o grupo é relativamente pequeno, vamos ter que colocar toda a energia. Eu não estou, no momento, interessado em fazer desenvolvimento instrumental. Eu quero fazer física. Bom, aí ele, dada a minha contrariedade, ele resolveu fazer uma reunião de grupo para fazer um plebiscito. Cada um deu a sua argumentação. Ele até foi muito democrático na primeira parte. Cada um deu a sua argumentação. A minha argumentação ganhou. O pessoal era contra fazer o desenvolvimento e a argumentação é que o número de pessoas era muito pequena. Aí ele achou que a votação não tinha valido, que não tinha sido levado em conta uma série de fatores. Bom, os fatores que, na verdade, não tinham sido levados em conta, que tinha 2 pessoas do grupo que, para continuar tendo a bolsa, dependiam dele dar a carta de recomendação. Os 2 mudaram de lado. Aí eu perdi a votação. E, na ocasião, tinha outro colega que também fazia parte do grupo, que, aliás, era até um libanês, que estava estagiando em Orsay. Ele disse, ele me consultou, ele disse, olha, nós temos aqui o maior detetor de nêutrons do mundo. Era um detetor de nêutrons de 4 metros cúbicos. Aliás, hoje isso seria muito pouco, dado o custo de equipamento da ordem de $1 bilhão que se usa nas modernas experiências. Mas 4 metros cúbicos para detectar nêutrons, na ocasião, era algo para levar em conta. E aí ele me comentou que eu, em conversas anteriores, eu tinha comentado que eu tinha colocado um detetor de nêutrons pequeno em funcionamento no Brasil. Eu argumentei, eu não sei se vou conseguir colocar em funcionamento, porque o detetor de nêutrons que eu pus em funcionamento era um detetor de nêutrons de 1 ou 2 litros. Eu não sei se eu vou conseguir fazer funcionar algo umas 2.000 vezes maior. Ele disse, vamos tentar. Eu consegui, aí eu fui convidado para o grupo que fazia, digamos, trabalhos em energias mais altas. Aliás, foi uma mudança extremamente feliz, porque uma das grandes experiências de física na época, que foi a detecção do dipróton, eu estou dando um nome técnico, mas basicamente compreendido. Você pode explicar também o que é o... Não, dipróton era um estado na qual corresponde ao hélio 2, que não é um núcleo estável. O hélio estável é o hélio 4, que se encontra em larga escala na natureza, e o hélio 3, que existe em pequena proporção. O hélio 2 tem uma vida virtual. Então, nós conseguimos detectar essa vida virtual. E, aliás, foi ótimo, porque à custa disso, eu acabei recebendo um convite para dar seminários em Toronto, na Universidade de Toronto. Eu acabei sendo convidado para dar um seminário na Universidade de Vancouver, do outro lado, no Pacífico, saí dos Grandes Lagos para o Pacífico, e o assunto foi considerado tão interessante que eu acabei sendo convidado numa reunião da Sociedade Canadense de Física para fazer a exposição. Então, a glória tinha chegado, mas aí voltei para o Brasil e a vida continuou do mesmo jeito. Eu estava dentro de uma situação que formalmente era complicada, porque todo mundo tinha feito o doutoramento e eu não. Quer dizer, era 1973 e eu não tinha o doutoramento. O senhor estava viajando, né?
Não, é que realmente nunca tinha passado pela minha cabeça que doutoramento pudesse fazer parte da vida. Bom, aí, claro, acabei preparando doutoramento, fiz o doutoramento, e aí fiquei com uma situação formal, regular, podendo fazer a carreira acadêmica. Mas toda uma série de colegas já tinham feito, quer dizer, toda uma série de colegas que tinham estudado comigo, que tinham estudado depois, já tinham feito. Eu me formei em 1955, quer dizer, 1973 era 18 anos depois. Mas eu consegui fazer. Bom, o Goldenberg, a certa altura, ele tinha a administração ou coordenadoria do acelerador de elétrons, que foi uma outra etapa importante na física nuclear brasileira, que ele havia recebido de Stanford. E foi uma máquina com a qual trabalhamos, e aí eu passei a coordenação do laboratório e tive a possibilidade de formar toda uma série de estudantes em doutoramento, que aí, como eu estava formalmente capacitado, podia orientar doutoramentos e mestrados. Somando doutoramentos e mestrados, eu devo ter no meu currículo algo próximo de 20. Bom, aí permaneci bastante tempo no Brasil e, a determinada altura dos acontecimentos, eu achei que eu estava com poucas perspectivas. Eu havia feito contato com o Eric Norman, no LBL. LBL é Lawrence Berkeley Laboratory. Trocamos ideias, ele achou que a física que eu fazia podia ser tornada interessante. Acabei me mudando e permaneci, digamos, mais ou menos 1 ano e meio com continuidade, e depois acabamos acertando uma situação na qual eu voltaria periodicamente 2 a 3 vezes por ano. Naquele tempo, viagens começaram a se tornar muito, muito mais fáceis. Aliás, a época que eu ia para a França não era tão fácil. E a certa altura comecei a mandar colaboradores. Então, eu agora com esse último que esteve lá, eu contabilizei 10. É um número considerável que... Berkeley é realmente dos lugares que é o topo do mundo. Não como Everest, no outro sentido. Então, esse último, ele, na minha contabilidade, corresponde ao 10º que eu mandei para lá. Então, é uma colaboração que vem desde 1989, quer dizer, ele está completando agora 23 anos. E continua. Quer dizer, continuamos a colaborar. Então, eu acabei contando, assim como trabalho interessante, acabei contando um que foi feito na década de 70, que foi lá o Hélio 2, o Hélio 2 virtual. Em Berkeley, ainda com a colaboração de outro brasileiro que, lamentavelmente, entrou no ramo de investimentos, aliás, era um ótimo físico nuclear. Fizemos uma antecipação do mecanismo de explosão da supernova de 1987. Nós acabamos profetizando, profetizando é quase que o termo,
de que deveria haver uma grande componente de titânio 44 produzida na explosão. Na ocasião não foi, quer dizer, simplesmente foi levado em conta, só que alguns anos depois, à medida que detetores de radiação gama puderam ser colocados no espaço, a linha característica exatamente correspondente à evidência de que titânio 44 tinha sido produzido com uma massa aproximadamente igual à massa solar, acabou sendo comprovada. O trabalho, aliás, mereceu um destaque assim absolutamente especial numa revista que se dedica a fazer, digamos, a crítica da física do mundo, que tem revistas que fazem crítica de teatro, revistas que fazem crítica de cinema, existem também revistas que fazem crítica da física. E acabou recebendo destaque como sendo um dos melhores trabalhos do ano em física nuclear. Então, esse foi assim, um grande trabalho realizado basicamente com a colaboração de um colaborador brasileiro, um dos que acabou passando por lá, e feito em Berkeley. E, posteriormente, numa época posterior, acabamos fazendo um trabalho também que foi, se tivesse sido detetado, teria sido um trabalho, vamos classificar, de monumental, que foi a tentativa de detetar se poderiam existir na natureza o gênero especial de partículas chamado strangelets. Os strangelets tinham sido objeto de um cálculo teórico de um físico teórico de extremo bom nível chamado Witten. E como em Berkeley nós tínhamos toda uma série de facilidades experimentais, acabamos fazendo a experiência na qual, até por uma enorme coincidência, tinha uma outra colaboradora brasileira que acabou ficando lá durante bastante tempo, acabou inclusive sendo assistant professor da UCB, que é a Universidade da Califórnia, Berkeley, campus de Berkeley. Ela acabou deixando, porque ela acabou recebendo oferta de uma empresa que desenvolvia produtos para medicina, ganhando muito mais. Ela acabou sendo atraída pelo salário. E havia um argentino que já tinha colaborado conosco aqui no Brasil, que, aliás, acabou ficando lá em Berkeley. Mas o resultado foi negativo. Se tivesse sido positivo, teria tido uma enorme repercussão. Resultados negativos não têm repercussão. Quer dizer, nós conseguimos evidenciar que strangelets não existem numa proporção da ordem de 10 elevado a menos 20. Então, esse foi o último trabalho de proporção maior que acabamos fazendo lá. Não, você quer que eu observe como... Talvez eu não tenha entendido bem a observação. Quer dizer, a ideia seria comentar como engenheiro... Não, mas era engenharia eletrônica, que era uma engenharia muito especial, né, Bom, não, eu cheguei a fazer parte, assim, Aliás, houve uma época, atualmente, aliás, não, isso até é extremamente oportuno lembrar, porque houve uma época que, basicamente, é claro que, mesmo no meio do empresariado, alguém percebeu que o Brasil estava tecnologicamente atrasado. Agora, nós chegamos a ter, na década de 90, chegamos a ter reuniões
que aliás no fim renasceram há relativamente pouco tempo, que eu de novo fiz parte, mas chegou a haver a ideia do como eventualmente a física ou a física aplicada poderia servir de apoio para o desenvolvimento de empresas praticando uma tecnologia mais sofisticada. Bom, eu não me lembro nomes, aliás, alguns me lembro, mas eu prefiro não mencionar do meio empresarial. As reuniões, a certa altura, acabaram. Enquanto estávamos em problemas assim de ordem geral, quer dizer, eles, empresários, tentando desenvolver o que aconteceu no mundo desde a Revolução Industrial, até que as coisas iam bem. Quando chegou a época de começar a fazer, digamos, apreciações de detalhes, mais ou menos o ponto de vista fechado do pessoal do meio empresarial que fazia parte é que era muito mais fácil comprar patentes no exterior e pagar royalties do que chegar a fazer um empreendimento que eles não conseguiam vislumbrar que resultado poderia ter. Eu tenho a leve desconfiança que a situação mudou relativamente pouco, porque eu participei em reuniões relativamente recentes de físicos, engenheiros e empresários. O ponto de vista é extremamente conservador. Quer dizer, se não dá para ganhar dinheiro de imediato, não vale a pena. É o governo. Estado. E, aliás, eu desconfio que quem investe em inovações empresariais ainda é o governo. No Brasil? No Brasil. Pela sua experiência lá fora? Completamente. Não, lá fora eles vivem... Tá, não é o caso, eu citei o caso do meu colaborador que foi trabalhar no mercado financeiro. Aliás, eu tenho um outro colaborador que tinha mudado para Chicago para trabalhar em física, acabou sendo atraído pelo mercado financeiro e o caso da minha colaboradora em Berkeley, que acabou sendo atraída, mas essa foi atraída, digamos, em algo que forma sentido. Quer dizer, era para desenvolver inovações em equipamento de utilização médica. Tá, empresas americanas procuram quem faz isso. Não, eu diria que outro dia eu fiz reflexões a respeito. Bom, vamos dizer, especulações, considerações existenciais, vamos chamar assim. No longo prazo, o Instituto de Física, numericamente, quer dizer, com peso de números, com absoluta certeza deve ser o Instituto de Física que deve estar no topo do mundo em formação de doutores e mestres. Eu acredito que tem muito poucas instituições que possam estar superando o Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Então, numericamente, estamos extremamente bem. Bom, aí aparece o tipo de pergunta que normalmente é pergunta de final de jantar, quando
se está com pessoas que trabalham em outras áreas, médicos, por exemplo, por que o Brasil não ganhou nenhum prêmio Nobel? Tá, isso é o tipo de pergunta muito corrente, porque a dimensão do Instituto de Física é considerável. Nós temos um peso realmente extraordinário. Bom, então aí, história de prêmios Nobéis. Quer dizer, como se ganha um prêmio Nobel. Até 1933, o lugar certo do mundo para estar era a Universidade de Göttingen, Alemanha. Tá, outros lugares onde podia-se estar era, obviamente, o laboratório Cambridge, aliás, laboratório, a Universidade de Cambridge, a Universidade de Oxford, era também outro lugar ótimo para se estar. Bom, França também dava. Naquela época, isoladamente, os Estados Unidos até já tinham ganho alguns prêmios Nobel, mas eram isolados, eram pontuais. Eram determinadas pessoas que, basicamente, dependiam muito fortemente, nos casos que eu consigo enumerar, de uma tecnologia extremamente sofisticada em termos instrumentais, que era o caso do Michelson, que demonstrou que a velocidade da luz independe de sistemas de referência e orientação, aliás, é extremamente importante. Millikan, Compton, havia alguns prêmios pontuais, mas efetivamente assim o grande centro era a Universidade de Göttingen. Hitler acabou com Göttingen. Foi exatamente a situação que o Brasil não utilizou possibilidades que havia de pagar pessoas de bom nível. Eu não sei exatamente se viriam ou não viriam para o Brasil. Eu estou lembrando de personalidades brasileiras que tinham contato com o exterior. Quer dizer, o Teodoro Ramos eu citei. Ele tinha uma correspondência ativa com pesquisadores alemães. Aliás, a língua da física naquela época era alemão. Então, o Anísio Teixeira, que tentou fundar a Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, capital federal, não conseguiu. E em Pernambuco havia uma personalidade notável, que era Luiz Freire, que tinha também um certo contato, sabia o que acontecia no mundo. Havia alguns estudiosos brasileiros que acompanhavam artigos científicos. Aliás, o Einstein acabou vindo para o Brasil, acho que na década de 20. Ele foi convidado, esteve aqui há algum tempo. A Madame Curie passou por aqui. Eu até estive na fonte que a Madame Curie bebeu a água, e águas de Lindóia, que era a fonte da Madame Curie. Quer dizer, ela chegou a passar. Então havia assim, um certo interesse. E, aliás, diga-se de passagem que, numa época onde militares influenciavam
o Brasil, aliás, no bom sentido, eles vinham de uma escola positivista que prezava a ciência. Quer dizer, a ciência era a base do progresso. Então, não sei o que aconteceu que não houve atração. Agora, o que dá prêmio Nobel, na verdade, é estar trabalhando em grupos onde pessoas propõem ideias em continuação. Quer dizer, há alguém que tem a ideia. A ideia precisa ter a continuidade. O Leite Lopes, que é um dos nomes que eu acabei citando, ele teve um papel extremamente importante em determinar com aproximação a massa de uma partícula que acabou sendo extremamente importante no estudo das interações fracas, que era o bóson intermediário das interações fracas. Então, ele não conseguiu uma continuidade para a ideia. Quer dizer, gente como Weinberg, Salan, Glashow, que acabaram ganhando o prêmio Nobel com a ideia exatamente do cálculo da massa, eles conseguiram, porque eles construíram todo um formalismo. Só que para construir todo um formalismo tem que ter alguém perto que ouve a ideia e aí diz, e por que não se usa a álgebra de matrizes apropriada para isso, ou teoria dos grupos na visão certa. Hilda, mas você está pensando no prêmio Nobel, que seria o topo aí de... Não, é que digamos, eu estou pensando... A se refere a uma influência mais geral, quer dizer, antes de você conseguir formar o prêmio Nobel, você precisa formar toda uma comunidade. Precisa um grupo. Não, eu diria, nós vamos chegar ao prêmio Nobel. Algum dia, mas o papel... Não, nós vamos chegar. E prêmio Nobel em física, tá? Vamos chegar. Mas como que você vê o papel do Instituto de Física no desenvolvimento da física do Brasil? Você falou da questão numérica, do número de doutores. Não, mas a qualidade, em termos de cursos, a qualidade dos nossos cursos é boa. Quer dizer, não é que aqui o professor ensina mal o que é fundamental. Não, aqui o professor ensina bem o que é fundamental. Em Berkeley, o professor ensina bem o que é fundamental. Agora, Berkeley tem toda uma porção de grupos que conseguem interagir. O corredor da minha sala em Berkeley era emblemático. Do corredor saíram 2 prêmios Nobel, quer dizer, do meu corredor, que foi o prêmio Nobel da irregularidade do universo, ou da granulimetria do universo, que foi o Smoot. E agora esse último prêmio Nobel, que é o Saul Perlmutter, que é o prêmio Nobel da energia escura. Do lado oposto, tinha uma das líderes do grupo que determinou o top, que era o quark que estava faltando. Agora, o que eles tinham? O que eles tinham como proximidade? No corredor tinha muita gente boa. Estou citando isoladamente. Era um corredor cheio de gente boa. Modéstia à parte, eu estou me excluindo, mas tinha muita gente boa no corredor. Então, quer dizer, o que dá a possibilidade de continuidade, a não ser o caso completamente singular. Einstein é uma singularidade. Então, Einstein é uma singularidade. O que dá é exatamente a troca de ideias. Quer dizer, é necessário
poder criar alguma continuidade. O senhor acha que aqui no Brasil, apesar da gente... Eu vi essa pesquisa na Folha que diz que nós fabricamos muitos cientistas, muitos físicos, realmente é o maior de top de linha. Mas o que acontece que as pessoas saem tanto? Porque a pesquisa, ao mesmo tempo que ela fala que a gente fabrica, a gente não consegue segurar. Ao seu ver... Não, atualmente nós seguramos. O pessoal não sai... Não, houve uma época que se imigrava do Brasil, aliás, inclusive até por salários. Era a época do brain drain, drenagem de cérebros. Tá. Não, houve essa época. Atualmente, eu estava... apesar de não ter, digamos, alguns gêneros de vantagem que poderia ter, que eu não tenho, eu estava comparando meu salário convertido em dólares atuais com exatamente minha contrapartida em Berkeley. Full professor da UCB, meu salário é maior do que o dele. Tá. Então, atualmente, até podia se atrair pessoas com salário. Até salário daria possibilidade de atração. Eu diria que atrair cérebros de bom nível ou de alto nível, esses super inteligentes, até se tornaria possível com os salários que temos aqui. Agora, a legislação é relativamente complicada. Foram criadas 38 universidades federais. Calcula o número de lugares no ensino superior que 38 universidades novas correspondem. Dezenas de milhares. Não foram contratados estrangeiros. Tem uma legislação complicadíssima a respeito. Quer dizer, eu não vou entrar em detalhes de legislação, que não é minha área, mas, evidentemente, eu diria que num lugar como a Universidade de São Paulo, que tem uma autonomia real, alguma coisa poderia ser feita. Houve uma época que até nós fizemos, nós acabamos trazendo um grupo relativamente numeroso de professores russos, que, aliás, até agora estão com problemas trabalhistas pendentes. Agora, professor, os profissionais, eles não necessariamente ficam na área acadêmica. Para onde eles migram? Os formandos? Empresas, mas eles acabam pegando trabalhos, assim, de certa forma, rotineiros, quer dizer, de desenvolvimento. Houve um excelente estudante que fez um mestrado, aliás, até tecnológico aqui, com um desenvolvimento, aliás, foi um trabalho até teórico de alto alcance. O trabalho foi experimental, mas com uma conclusão teórica de alto alcance. Ele foi trabalhar lá para desenvolver dispositivos de altas temperaturas, onde o que ele precisa usar é muito pouco do que ele aprendeu. Não há propriamente assim um canal de comunicação onde o que se aprende dá para usar. O meu filho é professor da área de computação. O pessoal que ele forma
vai trabalhar em coisas que correspondem a uma fração do que poderia estar trabalhando. Isso num país onde temos problemas terríveis de engenharia de sistemas. Eu estou chamando de engenharia de sistema, mas, na verdade, a solução vem via computólogo. Eu estava ouvindo o rádio hoje, o sistema Datan entrou em colapso. A maior companhia aérea brasileira com o sistema entrando em colapso. Por problemas que eles não conseguem resolver. Bom, é extremamente comum. Quando a minha filha mora em Florianópolis e quando eu vou trabalhar com a agência do Banco do Brasil em Florianópolis, algumas vezes eu tenho que terminar a operação, ou o caixa tem que terminar a operação por telefone, com um sistema, evidentemente, que devia ser dos mais sofisticados. Eles têm dinheiro para pagar sistemas sofisticados. Voltando um pouquinho para o Instituto de Física da USP, o senhor acha que mudou muito da sua época, quando o senhor veio para cá, para hoje? Como é que está o ensino hoje? O senhor vendo hoje o ensino? Não, o ensino é... Não, eu não vou querer dizer uniformemente de boa qualidade, mas é o ensino que tem condições de ser generalizadamente de boa qualidade. Boa parte do pessoal que atualmente é o pessoal que dá os cursos tem, assim, bom nível. Nem sempre foi assim. A época que correspondeu à grande criação de vagas no Instituto de Física, exatamente quando a Faculdade de Filosofia foi dissolvida e nós fomos aquinhoados com uma enorme quantidade de vagas, houve uma época que não deu para contratar pessoas do melhor nível possível, simplesmente que não existiam correspondente ao número de vagas que acabaram sendo criadas para contratação. Mas isso, de longe, está superado. O número de professores de bom nível é generalizado. A possibilidade de termos teses de doutoramento e de mestrado de bom nível existe também numa proporção bastante grande. O número de estudantes que procuram a pós-graduação é bastante grande. Temos ainda um certo problema. O nosso, como não é um curso profissionalizante, no sentido de que dá como profissão as profissões mais características, temos ainda uma evasão relativamente grande. Quer dizer, é um problema. Isso poderia ser suprido, e a forma de suprir era efetivamente via indústrias absorverem numa escala maior, ou em alguma escala, que no momento a escala de absorção da indústria, em termos de físico, era relativamente pequena. Não há um entrosamento. A situação, por exemplo, da Coreia do Sul, eu tenho tabelas lá de renda per capita através dos tempos. A Coreia do Sul, na década de 50, depois da Guerra da Coreia, aliás, não, na década de 60, a Coreia do Sul
a renda per capita era a quinta parte da renda per capita brasileira. Quer dizer, realmente se caracterizava como um país muito pobre. Faça a comparação hoje. Renda per capita da Coreia é bastante alta, rivaliza lá com toda uma série de países europeus que digamos, não fazem parte propriamente do grande bloco do top, mas são rendas que dá para considerar como bastante altas. Agora, eles têm um programa onde efetivamente existe um desenvolvimento de tecnologia sofisticadíssima. Quer dizer, boa parte dos equipamentos eletrônicos que se compra aqui tem desenvolvimento na Coreia do Sul. Bem, quando que nós vamos chegar a isso? Quer dizer, a forma de chegar em termos, quer dizer, pensando agora no Brasil como um todo, não propriamente só na física, é numa absorção que possa ser feita por empresas de pessoas que possam fazer desenvolvimentos tecnológicos. Agora, o que a gente observa é que hoje o estudante que sai do ensino secundário, ele quer ir para uma área onde ele ganhe mais dinheiro, e dinheiro imediato, não é verdade? É o grande problema americano. Quer dizer, eles estão com uma diminuição nas áreas de ciência, porque as áreas ligadas à, digamos, administração, particularmente a administração financeira, dão muito mais. Sim. Como é que o senhor faria para convencer um aluno do ensino secundário a vir a se tornar um cientista? Bom, é um caminho com muitas etapas, nem todas suaves. Quer dizer, é necessário, quer dizer, algo que podia ser feito seriam empresas, por exemplo, patrocinarem bolsas para estudantes cuja finalidade seja desenvolvimento tecnológico. Aí, é claro que o Instituto teria que se equipar também para poder fazer isso. Agora, é algo cujo crescimento se dá passo a passo. Eu estava numa conversa com o médico, eu estava tentando quantificar o problema da seleção natural, quer dizer, como se dá, porque isso aqui, no fundo, não deixa de ser uma espécie de seleção natural. Como que se dá? Uma determinada espécie, digamos, tem alguns % de diferenciação com o que a gente poderia chamar padrão. Leva isso para 30 gerações, a espécie que está mais adaptada acaba sendo predominante. Então, no fundo, é isso mesmo. Quer dizer, cria-se algo que, no momento, evidentemente, depende de estudos de parte a parte. Quer dizer, se fazem esses estudos. E se faz, basicamente, uma criação de situações desse tipo. Só que aqui, no caso, a geração é realmente muito mais rápida, quer dizer, 2 anos, 3 anos. Daqui a 50 anos, isso vai estar extremamente diferenciado. Coreia... Seria o diferencial? Não, digamos, em termos de ambiente intelectual interessante,
universidade é um atrator. Quer dizer, continua sendo, muito provavelmente, eu diria que dentro da situação brasileira, um dos melhores lugares do mundo. Tá, aqui nós temos um ambiente de conversação interessante. Salários hoje, eu não diria que com os salários de universidade dá para considerar que dá para satisfazer todas as necessidades. Agora, quem está trabalhando no trabalho universitário, evidentemente não é alguém que está procurando ter o seu carro, o último modelo, o seu apartamento de cobertura com todas as facilidades. Quer dizer, quem está realmente é quem olha o ambiente como muito importante. Agora, o que eu estou pensando mais é como propagar para uma situação na qual empresas brasileiras como um todo possam estar se beneficiando. Então, empresas brasileiras como um todo só poderiam estar se beneficiando se efetivamente a situação criada é uma situação na qual, primeiro, quem eventualmente trabalha, sai da universidade e vai trabalhar na empresa, tenha um salário que, evidentemente, seja compensatório. Agora, em empresa, evidentemente, eu não estou esperando que vá se encontrar conversas muito melhores do que aconteceu na última novela, ou o time que jogou melhor ou não. Tá, isso não tem saída. Agora, boa parte da humanidade, pelo menos assim, a humanidade brasileira vive disso. Então, o jeito é se adaptar, tornar a vida interessante, mesmo que as conversas não correspondam sempre a um nível, vamos chamar, desafiador intelectualmente. O grande interesse, aliás, o meu interesse na universidade é o desafio intelectual. Eu estou com 80 anos, aposentado compulsoriamente desde os 70, continuo trabalhando. Eu não vou, como fariam os americanos, go fishing, dizer, vai pescar. Eu gosto do que eu faço, continuo gostando do que eu faço. O desafio é a descoberta. A hora que eu digo o desafio é a descoberta, não estou querendo dizer que são as grandes descobertas, é conseguir resolver, no meu caso, numa medida, como interpretar determinada informação que a medida está dando que eu não estou conseguindo achar. Então, eu fico trabalhando, tentando descobrir uma interpretação. Então, no fundo, a forma da universidade eventualmente colaborar, na verdade, não é a universidade só colaborar. Seria haver uma forma institucionalizada da universidade passar o que existe de conhecimento acumulado num instituto como o Instituto de Física, há uma enorme quantidade de conhecimento acumulado. É conseguir passar esse conhecimento acumulado para a sociedade brasileira.
Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que Esse foi. consideramos... Era esse o final que eu estava esperando. O senhor acha que ficou faltando alguma coisa? Não, eu acho que falei tudo. Tá, não. Tudo não, mas falou muita coisa boa. Falou. Não, eu não creio, nem creio que falei tudo, mas de qualquer maneira, eu diria que 6 páginas, foi o resto. já foi bastante longo. Foi muito bom. Aliás, eu até notei que eu ultrapassei de longe o que eu estava pretendendo, que exatamente